Lucas Ribeiro Illustrations, ó, mandou aqui pra gente o textinho, né, essa arte, um textinho dizendo assim: Olá, Marco, tudo bem? Fiz essa arte há pouco tempo e foi a primeira ilustração um pouco mais complexa que eu fiz. Tenho muita dificuldade em cenário, principalmente, nem em aspecto de perspectiva, mas em composição mesmo. Beleza. Vamos lá, então. Composição, cenários. Deixa eu dar uma olhadinha no projeto. Beleza. Interessante. Foi bom que você fez aqui algumas thumbnails, né? É nessa etapa aqui que você vai explorar mais a composição, né? Então, não adianta nem eu comentar necessariamente sobre o render, sabe? Porque é nessa etapa aqui que importa realmente a sua composição, tá? Então, vamos voltar aqui na composição. Uma coisa que eu acho que é importante desde essa etapa, eu vou até abrir esse guia, que eu acho que é interessante da gente observar, que é a nossa estrutura de valor, né? Que a gente já consegue perceber aqui, nessa etapa de thumbnail, uma certa falha, digamos assim, de leitura que vai acontecer na sua imagem, tá? Então, é o seguinte, quando você fez essa thumbnail, uma coisa que aconteceu foi que o seu personagem, vou até mostrar aqui na imagem final, o seu personagem ele está em uma cena muito clara, onde o céu está aparecendo no fundo, certo? E ele tem um portal que também é claro atrás dele. Então a gente tem uma área clara aqui e outra área bem clara aqui e outra área clara aqui. A mão dele é clara e aí tá batendo uma luz que deixa ele também com uma ring light que é clara. Toda essa região tá iluminada. Então a gente tem muitas áreas iluminadas próximas. E o que acontece é que a gente perde muito da leitura da nossa peça, entendeu? Então quando você põe de longe essa imagem, o que acaba acontecendo é uma confusão nos seus valores, entende? Eu não tô dizendo que você precisa sempre deixar o personagem todo contrastado, com fundo, nem nada assim. Mas pelo menos, no começo, se você tiver essa dificuldade de compor uma cena, tenta pensar em um desses esquemas aqui, ó. Isso aqui é um esquema que o Dan dos Santos fez para um post do Muddy Colors, e aí eu só traduzi ele para ter em alta resolução aqui, tá? Eu só refiz até para animar para um vídeo do TikTok, não sei se alguém viu. Quando você for começar uma imagem, tenta pensar nessas composições aqui, ó, em alguma dessas composições da sua cena, que é uma forma de você garantir que o seu personagem vai estar iluminado, bem iluminado, ou num contraluz, ou pelo menos com um valor diferente do fundo. E você não vai misturar esses valores, entende? O que está acontecendo é exatamente aquele problema que eu falei. Tá tudo muito claro, tá tudo claro. Não tem nada escuro aqui, sabe? Então, eu tô falando sobre composição tonal, tá? Sobre composição dos seus valores. Então, não é nem sobre o desenho ainda. Esse seria o primeiro passo para mim. Então, imaginar qual é o posicionamento desse seu personagem na cena. E se, por exemplo, se ele vai ter um portal que é claro nas costas dele, então você já calcula que ele vai precisar estar mais escuro. Então toda essa região aqui vai ter que estar mais escura para a silhueta dele dar uma saltada, entende? E aí, se possível, escurecer o fundo também seria uma ótima saída para que o portal seja o ponto principal. Então, é uma coisa difícil assim de falar agora para você arrumar, porque meio que já passou esse bonde. Talvez para a próxima ilustração seja mais interessante você voltar e pensar um pouco nessa etapa aqui na parte de thumbnail. Então, até na thumbnail você colocou ele num contraluz, né? Até que tava até mais interessante essa parte aqui na sua composição. Só que aí na imagem final você foi e clareou tudo, você iluminou tudo, né? Você não respeitou a sua thumbnail. Mas mesmo aqui, ó, já dava para perceber que isso ia acontecer, tá ligado? Você já tava clareando aqui e um monte de coisa clara. Então, quem sabe essa thumbnail não ficaria melhor se você já escurecesse logo de cara o fundo. Muda a situação de luz para que a sua imagem seja favorecida. Você tem esse poder nas suas mãos, né? Nós, como ilustradores, a gente tem um poder muito grande que é mudar tudo da imagem para que ela fique mais legível, ou que ela fique melhor. Você tem esse poder, tá ligado? Então você tem que usar esse poder para o seu benefício, para você ter um trabalho mais fácil lá na frente. Entendeu o que eu quero dizer? Se você tá dificultando o seu trampo desde cedo, é mais
chance da sua imagem não ficar boa do que qualquer outra coisa, compreende? Ó, então, por exemplo, esse ajustezinho aqui, ó, pensando nos valores, já faria a sua imagem ler de uma forma melhor desde a etapa de thumbnail. Entendeu? Eu corro muito nessa etapa. Então, não adianta correr na etapa e depois pedir pra alguém corrigir pra você. Você entende o que eu quero dizer? Não faça isso. Você tem que dar muito carinho nessas etapas iniciais. Mais até do que render, tá? Isso aqui é o que vai definir todo o caminho que você vai percorrer durante 1 mês ou 2 meses. Então, se você não dá esse carinho e atenção nessa parte aqui, mano, não é um feedback, um paintover que vai resolver pra você depois. Você entende, né, o que eu tô querendo dizer? Então é um feedback um pouco duro, mas é para te alertar de que essa etapa é muito importante na sua ilustração, tá? É claro, foi o seu primeiro contato. É ótimo que você já esteja ciente disso desde já, mas nas próximas você tem que passar o dobro de tempo na parte de thumbnail, com certeza absoluta, assim, sabe? Tipo, o dobro. Pode cronometrar e passa o dobro do tempo, assim, ou mais até. Ó, isso aqui seria uma composição tonal um pouquinho melhor. Percebe? Onde a gente tem agora o destaque pro portal. Não precisa nem ser tão claro assim, né? Pode até ser mais assim, ó. Mas o portal agora é um ponto importante da cena, entendeu? Então uma coisa que é legal de você até fazer depois de criar uma thumbnail é perguntar para seus amigos ou para alguém que mora junto com você, sei lá, o que a pessoa entendeu daquela cena. Se tá fácil a leitura, se tá legal. Isso é muito bom para você ter um termômetro de se você tá no caminho certo. Se a pessoa não tá entendendo a sua mensagem, é importante então que você volte pra prancheta e refaça, sabe? Tipo, porque é mais barato você errar aqui do que errar lá na frente. A gente sempre fala disso aqui na live, né? É importante errar agora, nessa etapa de thumbnail, do que isso ser custoso para você lá na frente. Percebe? Porque se você tiver que arrumar um negócio que já foi renderizado, por exemplo, putz, é muito mais trabalhoso, é muito chato de fazer. Em relação a esse Power Ranger, e se o cliente pedir ambiente claro com o portal de luz, o rosto do personagem iluminado? O que pode acontecer é o cliente pedir o rosto iluminado. Isso é super comum em splash art, tá? Splash art, o pessoal sempre reclama de tipo, pô, fiz o personagem em sombra e depois o cliente pediu pra estar iluminado. Como isso já é algo que acontece com uma certa frequência, então você já ilumina desde cedo, sabe? Você encontra uma composição, um jeito disso funcionar na sua composição que faça com que o personagem esteja com o rosto iluminado e o portal esteja legível mesmo que esteja de dia, por exemplo, tá? Então é o seu trabalho fazer isso, basicamente, né? Esse é um quebra-cabeça que você vai ter que resolver. Então não é necessário que você faça um contraluz com ele, né? Tipo, que você coloque ele contra céu claro. Pode estar um dia muito iluminado que está iluminando o rosto do personagem, mas a gente está, por exemplo, mostrando o chão ou alguma outra área, ele atrás de uma parede, não sei, um cenário atrás, umas montanhas, dá pra você pirar muito mais do que eu tô falando aqui, saca? Isso aqui é uma coisa simples que eu tô falando, tá ligado? Antes e depois, tá vendo? E, de novo, se for uma questão de, eu preciso do cenário iluminado, então muda, pode também usar, por exemplo, um céu num meio tom e ele ainda parecer iluminado, tá? Aí cabe a você entender teoria de cor, por exemplo, para você conseguir fazer isso funcionar. Ó, por exemplo, um céu iluminado poderia estar no meio tom, porque se você usa um céu mais azul, um azul escuro, tipo um azul marinho, ele ainda vai parecer céu, mas ele vai ter essa sensação de que está iluminado. Enfim, tem várias possibilidades. Cabe você pegar muita referência para conseguir fazer isso bem feito, tá? Você pode usar, por exemplo, a exposição da câmera para contornar essa situação. Tem muita coisa, muita coisa que é possível, entendeu? Composição é isso. É um quebra-cabeça que você vai ter que montar com um monte de peça confusa e difícil que tudo vai estar tentando atrapalhar a sua vida, basicamente. Entendeu? O tempo todo jogando contra você. Mas aí, se você conseguir coordenar isso de um jeito legal, dá pra fazer peças incríveis. Mas enfim, acho que deu pra entender mais ou menos o meu ponto aqui, né? Vi essa dica de exposição da câmera numa live recente. Então,
Exatamente. Tem muita coisa que você pode mexer, tá? Eu não parto de um pressuposto que existe regra de composição, sabe? Tipo, eu detesto o nome regra dos terços, que parece que você precisa usar, que é obrigatório. E não é obrigatório. É uma ferramenta que você pode usar para te ajudar a compor a sua cena, mas não é obrigatório de forma alguma. Em relação ao render, passando rapidamente, tem alguma coisa que eu posso melhorar? Você tendo uma estrutura de valor melhor, aí você pode identificar coisas mais fáceis da onde você pode ir, assim, sabe? Sempre dá pra melhorar, né? Não tem o que fazer, assim. Mas não tem nada que me incomoda pra caramba no render de verdade, assim. Eu acho que é mais uma questão de compor os tons da sua cena de um jeito melhor, assim, sabe? Com certeza isso vai fazer com que você repense as formas e tal, porque é o que eu falei, né? Se ele tá num contraluz aqui, essa parte não poderia estar iluminada. Então não adianta eu falar que você tem que melhorar o render, porque não é sobre o render. Entende? Porque é uma questão de entendimento de luz, né? Tipo, a luz tá por trás e ele tá iluminadão aqui. Não adianta falar sobre isso agora. Still Life é muito bom, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Valeu, gente. Ó, bora produzir. Confiança aí. E muito pensamento no começo da ilustração. São as partes mais cruciais, tá bom? Não desanima, com certeza, continua produzindo, que é uma questão de longo prazo, tá? Exatamente, a gente quer ver mais, Show de bola.